Ai, sereia pra mim é branca, ruiva, com rabo de peixe. Fora isso, é querer ficar lacrando. Calma aí, Ninho. Tem uma história pra te contar. E na videoaula de hoje vamos falar sobre sereia. Mano, sereia, cara. Dá pra falar sobre história e sobre ser mitológico ao mesmo tempo? Óbvio que dá, cara. Existe todo um campo da história aí marcado em cima do que a gente chama de história do imaginário. Ou seja, como a imaginação, os mitos, as lendas dizem sobre como as pessoas se comportam, como elas pensam, como elas se relacionam entre si, né? Qual que é o resultado da construção de um mito? Tudo isso aí vai dizer muito sobre como as pessoas pensam, como as pessoas agem e como as pessoas se relacionam. E aí, dado aí um anúncio do remake de um filme de animação agora, né, interpretado por atores, né, rolou um burburinho dentro desse mundo da internet. Eu resolvi falar um pouco sobre sereia, né? Bom, esse mito que a gente está acostumado aí, que marcou a cultura ocidental a partir dessa figura de uma mulher belíssima com um rabo de peixe que cantava para os marinheiros, seduzindo eles e fazendo com que eles se afogassem. Isso é uma construção aí de alguns séculos. Aliás, a primeira menção a essa figura não é de mitologia europeia, mas é de mitologia assíria, né? Cara, onde é que fica a Assíria? A Síria foi um grande império que ocupou ali o noroeste da Mesopotâmia, né? Lá próximo das nascentes dos rios Tigre e Eufrates, né? Norte de onde hoje está o Iraque, próximo de onde hoje está a Síria, mas sem contato com o mar Mediterrâneo. Então não tinha contato com o mar, era uma cultura dentro do continente, sem acesso ao mar. Que raio de sereia era essa? Era uma sereia de rio. Aliás, o nome dela possivelmente foi o que deu origem a toda essa construção da sereia. O nome desse ser mitológico era Siren, né? Siren evoluiu para sereia, né? E o que era a Siren? A Siren era uma mulher, né, com rabo de peixe que atraía os marinheiros, né, e afogava eles no fundo do rio. Vamos ver o que é essa construção, né? Por que uma mulher peixe que vai lá e afoga essas pessoas? Vamos lá então, a Síria, Mesopotâmia, Mesopótamos, meio de rios, terra no meio de rios. Então estamos falando de povos que vão viver ali entre o Tigre e o Eufrates e que vão conviver com toda a riqueza que os rios permitem a eles. Não apenas a riqueza dada pela fertilidade da terra, mas pelo comércio que essas estradas aquáticas permitem, né? Então existia ali um tipo de trabalhador que vivia no barco, né, e que circulava para lá e para cá, né, trocando mercadorias. O cara que fica muito tempo afastado da sua família, esse cara aí que passa a viver num convívio muito fechado, né, entre as pessoas que trabalham dentro do barco. Percebe que esse cara aí que passa esse tempo todo com uma tripulação muito reduzida, né, sem contato com a família, vai ser um cara que vai estar muito exposto à sedução dada pelas prostitutas, né? Então, assim, a cada porto que o cara parava, existiam zonas de prostituição, né, que atraíam esses marinheiros para que os caras pudessem ter ali alguma relação passageira. Vê, então, a imagem do marinheiro e da prostituição sempre estiveram diretamente ligados, né? Desse cara aí que dificilmente vai construir um relacionamento, e se ele constrói um relacionamento, esse relacionamento está afastado, está distante,
é frágil, pode se perder a qualquer momento. Então a imagem marinheiro e prostituição sempre esteve diretamente ligado. Outra questão, né? O cara que está dentro do barco, ele está muito exposto à morte. Então, qualquer tempestade, qualquer imprevisto pode fazer com que a embarcação vá a pique. E ela indo a pique, a chance de se afogar é muito grande, né? Então vamos lá, pega essa imagem: marinheiro, prostituição, medo de se afogar, né? Essa ideia do medo, né? O medo da morte, de uma morte onde não vão achar o corpo não vai ser preparado, ele não vai ser tratado, ele não vai ser enterrado, ninguém vai lembrar de onde o cara está enterrado para ir lá e chorar porque ele não está enterrado em local nenhum, né? Leva a um esquecimento. A morte por afogamento sempre também foi algo muito assustador, né? Então a memória se perde, não tem um local para se chorar a pessoa. Essa ideia aí se torna extremamente assustadora, o que reforça o mito, né? O marinheiro que está exposto a essa mulher sedutora que o afoga, que o mata. Vê, essa imagem vai ser uma imagem transportada por quem? Por aqueles que estão no acesso ao barco e que se transportam por longos espaços, né? E vão espalhando essas imagens de medo. Como isso se construiu? Vai saber lá Deus. Mas que a imagem da sereia e do marinheiro estão diretamente ligados, disso não há dúvida, não há o que se questionar contra isso aí. Agora vamos pensando, Mesopotâmia, parte do crescente fértil que unia ali Mesopotâmia, as margens do Rio Jordão, né, que vão pegar ali hebreus, fenícios, né, e Egito, Rio Nilo, fenícios, né, os fenícios que estão ali próximos do Rio Jordão, naquela região onde está o Líbano, vão ter como principal ponto de contato de comércio não a área do rio, mas eles estão do outro lado da montanha, eles estão do lado que tem acesso ao Mediterrâneo. Esses fenícios vão circular por todo o Mediterrâneo e vão estabelecer negócios com um conjunto de povos. Possivelmente é a partir dos fenícios que essa imagem da Síren, a Síria, vai chegar aos gregos, que vão construir a sereia deles. Aí você imagina, então a sereia grega é essa sereia que está dentro da nossa mitologia. Pois é, a base está nela, mas a imagem não. A sereia grega não é uma mulher, parte peixe. É uma mulher, parte ave. Aliás, quando você pega os relatos de sereias gregas, você vai encontrar o quê? Elas se parecem com hárpias, mas são belas, né? O que são as hárpias? As hárpias são seres, parte mulher, parte ave, mas uma ave de rapina, um tipo de abutre, né? Uma mulher velha com seios flácidos, né? Uma imagem horrorosa de uma figura monstruosa que vem e ataca. A sereia, por outro lado, está ligado à sedução. Então, ao contrário de ser uma criatura de uma ave e de uma mulher com um aspecto feio, vai ser uma ave e uma mulher com um aspecto belo. Tanto que é da imagem grega que vem a imagem da mulher que canta. Meu nego, você já viu peixe cantando? Peixe cantando você nunca viu, né? Mas a ave já. A ave e mar, o que uma coisa tem a ver com a outra? Tem muito a ver, meu nego. Cara, você já ouviu falar em gaivota, em albatroz? O que não falta é ave marinha, né? Então, ave marinha, mulher, coisa que canta, que seduz. Pois é, essa figura aí vai ser a sereia grega. E essa imagem de uma sereia que seduz, que atrai e que afoga, né, através do seu canto, né, é o que vai chegar no nosso imaginário. Quando você pega lá, por exemplo, a Odisseu, né, Ulisses, para se livrar do canto das sereias, pediu para ser amarrado no mastro e ter suas orelhas cobertas com cera de abelha. Assim ele não poderia ouvir as sereias. Porque a sereia não estava longe, a sereia não estava lá na sua pedra, ela vinha voando até o navio para cantar
pro Ulisses, né? Ó, vamos pegar uma imagem aqui de uma sereia grega aí, da história do Odisseu. Dá uma olhada nisso. Bom, mas então como é que essa sereia, né, parte mulher, parte ave, não se consolidou? Pois é, essa imagem da mulher, parte ave, vai começar a se diluir principalmente na Idade Média, onde vai se fortificar a imagem da figura que é parte mulher, parte peixe, possivelmente pela introdução de um outro mito semelhante, né, de uma mulher sedutora que atraía os homens e os afogava, chamada de Melusina, né, que é um mito ali, né, possivelmente de origem céltica, né, já que esses mitos aí aparecem principalmente na região da França, de uma figura que é parte mulher, parte peixe, mas que ela não tem uma cauda, na verdade ela tem duas caudas, como uma cauda para cada perna, né? Aliás, tem até uma cafeteria famosa aí que tem como símbolo uma melusina, né? E fala assim, tem uma sereia. Não, se você olhar, a figura central, o corpo de mulher, tem duas caudas ao lado dela, que não é uma melusina. Então essa figura de uma sereia de duas caudas, né, vai acabar ajudando a compor a imagem da sereia, parte mulher, parte peixe, né, com uma cauda só, muito parecida com o seu original, né, que você vai encontrar lá na Síria. Então a gente pode dizer que isso foi buscar lá na Síria e não nos celtas. Possivelmente isso também tem uma interferência. E não só a imagem da Melusina céltica ou da imagem da Síria, a Síria, mas também de outras figuras que começam a apresentar nesse mundo mediterrâneo. Inclusive imagens de monstros que vão ser tirados de culturas africanas, que existe uma série, você vai encontrar em Angola, você vai encontrar na Etiópia, você vai encontrar na Guiné, uma série de figuras monstruosas que são justamente isso, mulheres e peixes fundidos que atraem marinheiros e os afogam. Então você encontra isso tanto na Europa quanto na Ásia Central, na Ásia Mediterrânea, né, e na África. Não, você vai encontrar isso também em criaturas no Extremo Oriente, você vai encontrar isso aí em figuras na China, você vai encontrar isso na América. Aqui no Brasil a gente tem a figura da Yara, né, a Senhora das Águas, né? Aliás, você decompõe essa palavra, né? O I, que é rio, né? Ara, senhora, né? A senhora do rio, que é uma mulher sedutora que atrai para o fundo do rio. Aliás, a Yara, ela nem tem cauda de peixe, ela é simplesmente uma mulher muito bonita que seduz e afoga esses personagens. E não é a única figura marítima que afoga os personagens dentro da América. Você vai encontrar uma série de outros, mas que todos eles vão acabar se misturando. E no Brasil mesmo, essa imagem da Yara ganhou uma cara de sereia com cauda de peixe, mesclando imagens distintas de figuras diversas que vão relacionar essa ideia do temor da água, né, do temor de morrer e não ter corpo para ser enterrado e ter a memória saudada, e a ideia da sedução e do homem isolado, portanto uma figura feminina. É sempre feminina? Não, em alguns casos você encontra figuras masculinas também, né, e que vão se misturar dentro dessa mitologia. Portanto, a figura da sereia, ela independe de onde foi que ela veio, ela sempre se relaciona a essa imagem da pessoa ligada à água, do medo de se afogar e do isolamento desse indivíduo, geralmente um homem, do seu eixo familiar. O conto da sereia tem muito a ver com o princípio do medo e da importância do núcleo familiar, o que gera a interferência da morte e que pode ser extremamente assustador para quem está exposto à sereia. E aí, curtiu o áudio hoje?
Se curtiu, vai lá embaixo, dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo, dá um descurtir. É gentil da sua parte assinar o canal. Essa é a Prancheta do Cetone. Eu sou o professor Fábio e você, meu amigo, você deveria estar estudando?